por que escorpião muda tanto de vida? A pergunta que não quer calar. Escorpião não muda porque ele quer. Escorpião muda porque precisa, porque a alma do escorpião pede verdade, porque viver pela metade não é uma opção para um escorpiano ou para uma escorpiana. Quando algo perde o sentido, escorpião não consegue insistir. Ele até pode insistir, mas é muito difícil para ele continuar nessa insistência. O escorpiano e a escorpiana, ele encerra ciclos e ele atravessa esse luto com muito silêncio para só depois renascer. E geralmente renasce uma outra versão, uma pessoa e um ser humano que você não sabia nem que existia ali dentro daquela casca. Isso não é instabilidade. Eu vejo muitos escorpianos em mapa conversando com vocês, dizendo: eu sou muito estável, é muito difícil para mim, eu queria uma estabilidade. Inclusive, eu vou dar aquela dica aqui, master: taurinos e taurinas são ótimos para você se relacionar romanticamente, tá? Porque eles vão trazer essa estabilidade que você tanto quer. Então não é instabilidade o que você tem. Você precisa desse movimento para sobreviver, porque a tua alma, ela precisa, ela vai renascer, ela vai morrer. Vamos lá. A tua alma vai morrer e renascer e você precisa desse lugar instável para conseguir mudar, né? Tipo a borboleta, ela precisa passar pelo processo. Então é bem isso, não é instabilidade, é mudança, é transformação. O escorpiano, ele não muda de vida, ele renasce na mesma vida. Vocês precisam entender isso para entender o signo de escorpião. E se você quer se relacionar com uma pessoa do signo de escorpião, você precisa entender isso. Não necessariamente escorpianos vão trocar de parceiros e parceiras o tempo todo, mas é importante saber o quanto ele renasce e morre. E se você não tiver nesse lugar de mudança também, vai ficar complicado. Depois de um trauma, esse signo nunca mais é o mesmo. Escorpião não passa por traumas. Escorpião morre e renasce. Já falei isso para vocês. Escorpião é uma fênix. Aquilo que quebra os outros signos, em escorpião vira força interna, vira silêncio, vira consciência. E eu tenho lugar de fala, depois eu conto por quê. Depois de um trauma, o escorpião e a escorpiana fica muito seletivo, fica mais profundo, muitas vezes fica mais recluso, isso vai depender do teu mapa, e muito menos disponível para quem não sabe lidar com a verdade do escorpião. A gente de escorpião aprende desde cedo que nem todo mundo merece a nossa alma, o que é um problema porque a gente se entrega. Pausa silenciosa para os arrependimentos. Se você já passou por algo que transformou você, deve ter muito escorpião no seu mapa e talvez você não consiga reconhecer. Ou talvez você já saiba que é um escorpião e uma escorpiana e eu gostaria de te conhecer. O erro que mais machuca escorpianos e escorpianas. O erro que mais machuca uma pessoa do signo de escorpião não é o que você imagina. Não é a briga, não é o confronto. O que mais machuca escorpião é a traição emocional. Se você é um escorpiano ou uma escorpiana, coloca aqui para mim nos comentários, porque eu, como ascendente em escorpião, já passei por tantas desilusões em amizade e em relacionamentos, porque justamente a gente atrai esse tipo de pessoas que vão nos trair emocionalmente. De repente nem fisicamente, mas emocionalmente. Então o que mais machuca um escorpiano, uma escorpiana, se você está se relacionando com alguém, e mesmo em termos de amizade, é confiar. A gente confia demais. Quando a gente sente que aquilo é profundo, a gente se abre e a gente abre um lugar que vocês não estão acostumados a ver. E aí, quando essa pessoa nos trai emocionalmente, é o escorpião ficar sem chão. E aí você provoca uma ferida. Nesse lugar do escorpiano e a escorpiana perceberem que a outra pessoa foi rasa, foi desleal, ou usou aquilo contra ele ou contra ela, a gente aguenta a dor. Mas a gente não tolera a falsidade. Depois disso, depois dessa traição emocional, o escorpiano pode até permanecer ali um tempo, mas nunca mais será da mesma forma. Anota isso. Escorpião não guarda rancor. A gente guarda memória. Escorpião não expõe tudo o que ele sente. O escorpiano e a escorpiana observam,
aguentam, são muito fortes, têm um processo muito silencioso e não vão dividir isso com todo mundo e ponto. Aceitem isso é um fato sobre escorpianos. Às vezes, eu ia falar gente porque eu tenho um ascendente muito forte em escorpião, mas às vezes o escorpiano morre por dentro. E antes de mudar qualquer coisa por fora, existe essa morte. Então essa morte muitas vezes é lenta, ela é demorada, ela acontece durante a vida, durante um processo. Às vezes está dentro do casamento, está dentro de uma relação de amizade, está dentro de um trabalho de anos. E ele vai morrendo aos poucos, até trocar de pele. Então, machuca muito passar por essa morte lenta. Pensa, o que é mais fácil? Uma morte rápida ou uma morte lenta? A morte do escorpiano durante a vida, e eu fui entendendo isso estudando a psique, ela é lenta, é dolorida. E a gente não pega essa morte e joga pra todo mundo ver, tá doendo, como vários signos por aí. O que não é ruim. Muitas vezes eu gostaria de ser assim, é mais fácil. Corre alguém pra te ajudar. O escorpiano não. É aquela dor fechada. É nele. Até renascer. E aí, quando os outros vão perceber, escorpião já atravessou o inferno e não é mais o mesmo. E aí, quando essa pessoa percebe, não tem mais como ajudar, a gente já saiu da casca, já tá voando igual uma águia. E aí é pra não segurar. Você se identificou, escorpiano e escorpiana? Nem toda dor faz barulho e a dor do escorpiano não faz. Ninguém percebe. O que ninguém vê quando um escorpião vai embora? Quando o escorpião vai embora, pessoal, ninguém percebe o que aconteceu antes. E eu vou te explicar. Antes de ir embora, o escorpiano ou a escorpiana tentou entender. Ele tentou sentir menos, ele tentou se adaptar, ele tentou ficar, ele tentou muito. Mas ele foi embora depois de se esgotar todas as possibilidades dentro dele ou dentro dela. Quando esse silêncio chega e o escorpiano começa a te tratar com essa maldade, né, do silêncio, e que ele traz esse lugar de silêncio mesmo para a relação, isso não é frieza. Esse lugar que parece frieza para você é uma exaustão emocional para ele. É quando o escorpião se afasta de verdade. E não é fuga. Ele está se preservando. Ele precisa disso. Ou ela. Se você já viveu isso com algum escorpião ou escorpiana, me conta. Eu quero saber. E se você já fez isso com alguém e entende o que eu tô te falando, me conta também. Algumas despedidas começam muito antes do adeus e o escorpião consegue falar sobre isso muito melhor do que qualquer outro signo. Esse comentário é sobre um vídeo onde eu falo de escorpião, né? Ela diz, eu odeio isso, quero ter estabilidade. Pois é, eu entendo, ninguém nasce querendo viver em ciclos eternos de mudança. Tem um lugar de fala, tá? Meu ascendente é escorpião. Mas no caso de escorpião, essa instabilidade não é falta de foco. É uma sensibilidade à verdade. Então a gente não consegue ficar o tempo todo nessa estabilidade que alguns signos conseguem. Porque a gente encontra muita verdade onde as pessoas não querem contar. Então a gente não consegue ficar ali. E verdade na vida também. Então o escorpiano, quando ele enxerga essa verdade, ele fala, opa, preciso mudar. Quando algo deixa de ser autêntico pra gente, o nosso corpo e a nossa alma não consegue ficar. Esse é um ponto que vocês precisam entender, que nós precisamos entender. A estabilidade que escorpião busca, ela não é externa, ela é emocional. É tratando a nossa psique, tratando o nosso emocional. E tem muitas formas através da astrologia. Quando isso se resolve por dentro, e não necessariamente você precisa de uma pessoa de touro para resolver, mas aqui foi uma dica extra, a vida por fora, ela para de mudar tanto. Então, eu conto, quando eu tô conversando com as pessoas sobre mapas, né, atendendo o cliente, eu digo pra eles, olha, calma, porque o escorpião, a partir ali dos 36, 37, ele começa a trazer estabilidade, porque ele já aprendeu muito, a nossa vivência é muito forte, né? A nossa vivência é no corpo, é na alma, é tudo junto. Então, a partir dos 34 até os 38, a gente tá bem estável e conseguindo obter de fato uma vida mais tranquila, mais focada. O escorpiano, ao longo do tempo, se torna mais lúcido, mais consciente. E dizem os astros que a gente melhora com o tempo, igual o vinho,
e passa, então, a partir dos 30, 35, a ter uma vida mais satisfatória, porque a gente já aprendeu muito, né? A gente aqui fala de astrologia védica e eu gostaria muito que você seguisse esse canal e me contasse o que você achou. E se você viu esse conteúdo aqui, chegou pra você, segue, curte, ajuda, interage. E me conta, o que mais você quer saber sobre os signos? Até a próxima!